Se alguém conhecer isso, é uma pessoa deprimente. Eu acordava ao sábado de manhã com a minha mãe a aspirar a casa e ouvir Frei Armando da Câmara. Vocês estão a rir que não me conhecem, que esta merda... O meu menino é doido. Filha da puta. É doido, meu menino. Ai, de levá-lo ao céu. Para! Ai, quanto for pequenino. Everybody now! Ai, de levá-lo, puxa! Ao céu. Enquanto for pequenino.